também, pastor. Ele mandou, você já sabe que as coisas consagradas a Deus não tem mais resgate, né? Se tentar resgatar, certamente morrerá, tu sabe disso, né? Eu falei, sim, senhor, pastor, eu sei, porque eu conheço a palavra. Então, está preparado? Eu falei, sim. Porque uma pessoa, quando é consagrada a Deus, ela não pode voltar atrás, não, gente. Voltar atrás é um problema que ela vai arrumar na vida dela. Por isso que o Jonas pagou aquele preço. Você está entendendo? Está brincando com Deus, brincando com a unção que Deus deu, enterrando os talentos de Deus. Você está fazendo uma lambrecagem com o que Deus te deu. Depois, como é que você vai prestar conta disso a Deus? Por exemplo, eu fui consagrada, né? A pastora aí, não quero pregar mais não. Deus entende. Irmão, no dia do juízo, eu vou ter que responder a Deus cada alma que eu deixei de evangelizar. Cada vez que Deus quis me usar e eu falei que não. Eu fui chamada para isso. Eu tenho que ter um compromisso sério com Deus. Isso não é uma brincadeira. Você está entendendo? Isso não é uma brincadeira. Chamada é uma coisa muito séria. Isso não é uma brincadeira. E muita gente sofrendo aí, ó, porque não faz mais o que Deus quer. Ontem mesmo uma irmã me mandou uma mensagem. Ela me mandou uma mensagem. Ela foi curada aí de um tumor muito sério nas partes íntimas, né? E aí ela estava toda feliz que foi curada, aquela coisa toda. Eu não sei da vida dela. Eu sei que ela me pediu para orar. Nós oramos, ela foi curada. Aí ontem ela estava pedindo oração, a pastora, me ajuda em oração. Porque de novo surgiu um tumor no meu corpo, e eu estou orando a Deus, assim, de novo surgiu um caroço. E eu já não sei se é maligno, se é benigno, mas eu sinto, pastora, que eu não sei o que Deus está querendo comigo. Eu sinto que eu parei de fazer as coisas para Deus. Eu parei de evangelizar, eu parei de fazer a obra de Deus. Eu sinto que eu tenho que voltar. Você está entendendo? Porque, irmão, presta atenção. Jesus, eu quero saúde, eu quero viver. Para que você quer viver? Para que você quer saúde? Para servir a quem? Para fazer o quê? Para servir a si próprio? Para servir o mundo? Para servir a Deus? Para servir os demônios? Para que você quer saúde? Você está entendendo, pessoal? O que a gente tem que querer a nossa saúde, a nossa vida, o fôlego da nossa vida. A gente tem que fazer algo para Deus, o que Deus chamou a gente para fazer. Você está pedindo uma coisa a Deus, você não está fazendo nada para Deus, você virou as costas para Jesus, virou as costas para as coisas de Deus, e ainda cobra a Deus. Não sei o que está acontecendo. O que está acontecendo, pessoal? Isso é sério. Então Jesus, quando Ele chamou eu e você, Ele chamou a gente para ganhar almas para o reino dEle. Que almas que a gente está ganhando? O que a gente está fazendo para evangelizar as pessoas? O que a gente está fazendo para ganhar uma pessoa para Jesus? Não, porque o diabo, e aí? Já pensou se eu vivesse assim? Porque o diabo não deixa eu pregar, porque o diabo só vive atrás de mim, porque o diabo não sei o que quer dizer. Eu abandonei Jesus e fiquei com o diabo. Você está entendendo? E eu estou deixando de fazer o que Deus me mandou por causa do diabo. Estou olhando mais para ele do que para Deus. É complicado isso. Então ele está falando aqui, ó. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Não é isso? Agora preste atenção, ó. E dizia-lhe: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Pode, não, fica à vontade. Por que isso? Que é muita gente que tem por aí se perdendo, morrendo nos vícios, na prostituição, na pornografia. Isso tem sido uma coisa que está destruindo muita gente. A pessoa não entende que o corpo, o nosso corpo, é o templo do Espírito Santo de Deus. Quer ver uma coisa para acabar com a sua
sua comunhão muito rápido, é pornografia. Cai nisso aí, que aí sim, você vai cortar sua intimidade com Deus assim, ó, rápido, no estado. Porque Deus abomina isso. Deus mandou destruir Sodoma e Gomorra a fogo por causa disso. Ali tinha criança, tinha tudo, mas eles viviam na abominação ali, na pornografia, ali, na prostituição. Gente, que tipo de Deus que nós estamos pensando que estamos servindo? Aí eu vou lá, daí a breco todo na pornografia, depois eu, Senhor, meu Pai, que a minha boca tem coragem de chamar de Pai. Que é isso, gente? Será que é o Deus de Israel mesmo que nós estamos servindo? Se a gente não temer a Deus, vai temer mais quem, pessoal? Aí a gente vem para a igreja, ouve o pastor falar, entra no ouvido, sai pelo outro, não obedece, depois, Senhor, aleluia, glória, glória, glória. Aí entra aquela parte de Mateus, esse povo honra-me com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Obrigadinho. Nada, porque eles não obedecem a palavra. Não adianta ficar, aleluia, glória a Deus, Senhor, eu te amo, te adoro, mas cadê a obediência? Deus falou isso, se o Senhor, Ele é o seu Pai, se eu sou o Pai, cadê a minha honra? Cadê a minha obediência? Cadê o meu temor? Tem muita gente se perdendo aí, pessoal, porque não estão temendo a Deus. Entrou na cabeça da pessoa desse negócio que Deus entende, que tem um montão de gente desviada dentro da igreja. São pessoas que estão na igreja, mas não obedecem de jeito nenhum. Pode pastor joelhar, pode pastor falar, a pessoa não está nem aí. Mas isso é muito triste. Pastor, por quê? Porque Jeremias também fez isso. Jeremias falou, eles zombavam de Jeremias. Os caras calam a boca aí, joga lá no bolso lá. Daqui a pouco veio todo mundo como escravo na mão do diabo. Todo mundo preso. Sofrimento, aí veio a lamentação de Jeremias, né? Jeremias não aguentou ver tanto sofrimento naquele povo, porque quando nós rejeitamos a palavra de Deus, que é nos ensinado aqui, ó, vai indo, que Deus é misericordioso. Se a pessoa insistir, daqui a pouco vem a luta. Deus, meu Deus, mas o que é isso, meu Deus? E Deus não pode nem responder mais, porque a pessoa não aceita mais. Estão entendendo, pessoal? Sim ou não? Mas o pastor fulano de tal hora, pastor Zequinho ora, e cadê que não tem mais resposta? De tanto que eu fiquei ali, brincando com a palavra de Deus. Isso é sério, gente. Isso é uma coisa para a gente, quando for orar, a gente meditar. Isso é muito sério. Aí ele disse assim, ó, tem pessoas que chegou um ponto que elas perderam o temor. O que é isso? Ela não liga mais porque é pregado. Não entra mais na cabeça da pessoa, não aceita mais. Tá bom. Eu aqui na igreja tinha uma irmã que eu estava pregando, ela estava cantando. Olhava para ela, tadinha dessa irmã. Aí sabe o que aconteceu? Essa irmã se desviou daqui. Desviou aqui da igreja. Olha, eu vou te falar um negócio para você. Pegou um negócio, atacou uma doença lá na filha dela, que a filha dela não morreu por pouco. Quase que ela perdeu o filho. No dia eu estava em casa, ela foi lá na minha casa me procurar. Achou, pelo amor de Deus, me ajuda em oração. Então a gente começou todo mundo a orar, a filha dela não morreu por um milagre. Quase que ela perde a filha. Sabe o que é isso? A falta de temor com a palavra. Você não vai precisar de Deus quando você sair daqui. Então nunca desfaça de Jesus, gente. Então, uma hora você vai bater na porta, como é que ele vai te socorrer? Essa palavra de hoje aqui, ó, que eu preguei. Vamos lá. Grande, em verdade, é a seara, mas os obreiros são poucos. Sabe por quê? É muita gente para salvar, mas é poucos que estão fazendo a obra de Deus.
São poucos que se importam de evangelizar. Os poucos que têm servido a Deus já está tudo saindo. A pessoa não quer mais saber de servir a Deus, não, irmão. Pegaram um compromisso com Deus, foram chamados por Deus, foram escolhidos por Deus e viraram as costas. Não vou, acabou, ninguém me obriga, tudo bem, ninguém vai te obrigar, mas você vai ficar igual Judas. Aí ele está falando aqui, ó, são poucos, rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua obra, não é isso? A gente tem que orar para Deus levantar pessoas que realmente amem a Jesus. Porque você sabia que quando você vem com a presença de Deus, para servir a Deus no altar, você passa por vários tipos de teste. Você não pode ser uma pessoa que ama dinheiro. Você não pode ser uma pessoa que não pode ver uma mulher, não pode ver um homem, porque o diabo vai tirar você. Como é que você vai ser uma pessoa firme aqui, se o diabo toda hora derruba você, toda hora? Não tem como. Já pensou se eu fosse uma mulher assim meio bananinha? Aí eu meio carente, esse irmão ali, pronto, já era, acabei com a obra de Deus. Você está entendendo? Ou vice-versa, tem homem que está lá pregando lá, não, aquilo ali já é uma tentação, pronto, acabou. Estragou a obra de Deus. Quer dizer, você não consegue dominar a si próprio, a sua própria carne. A maior vitória de um homem, de uma mulher, o maior sucesso é quando ela consegue dominar a si mesmo para Jesus. Quando ela consegue se governar a si mesmo. Isso foi um erro de Sansão. Ele era tão forte que não conseguia governar o coração dele. Recaiu feio por causa disso. Jesus disse, de tudo que se deve guardar, guardai o vosso coração. Ele não guardava o coração dele. Ele não conseguia se governar. Vira e mexe, ele estava com aqui, tá ali. Quer dizer, se você tiver amor ao dinheiro, você vai cair igual o Judas. Você não pode, por isso que você passa por vários tipos de testes para servir a Deus. Você tem que ser uma pessoa que ama realmente Jesus. Uma pessoa que ama Jesus sabe que nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus, nada. Mas hoje em dia qualquer coisa separa a pessoa, qualquer coisa a pessoa não vai mais para a igreja, não dá para fazer mais a obra não, mas irmão, mas o que é isso, gente? Então a gente tem que orar para Deus mandar realmente obreiros que são sérios com Deus. Uma pessoa séria com Deus, ela não vira as costas para Jesus, ela não faz igual aqueles 70 discípulos, não, que abandona Jesus, não, ela é um dos 12. Um dos 12 não sai, não retrocede, não negocia. É como Sadraque, Mesaque e Abednego, pode vir o que vier, eu não me prostro, eu não me entrego, eu não me rendo, eu não me abandono Jesus. Eu não me prostro diante de outros deuses. E às vezes você fala, mas eu não me prostro diante de outros deuses. Não, sim, diante da pornografia, da mentira, da paixão, do ódio, da mágoa. Tudo que o diabo traz para parar você vai aceitando. Então você está se prostrando diante de outros deuses. Você acredita mais no demônio do que em Deus. Deus vai falar para você, o diabo vai falar, Fabiana, você não vai mais pregar a partir de hoje, você não vai, acabou. Vou botar um troço em você que você não prega mais. Aí realmente acabou. Arrumar outro pastor quer dizer que o que Deus falou para mim não serve nada, né? Não te deixarei, nem te desampararei, pelas feridas de Jesus já fui sarado, nada disso presta. Eu vou ficar só com a palavra do diabo, porque eu não posso fazer o que Deus mandou. Quem eu estou obedecendo? Quem está sendo o meu Senhor? Você está entendendo? Quem está me impedindo de fazer isso aqui? Porque Deus me deu uma missão, vai lá, você vai lá e vai fazer mesmo. Quem está me impedindo de fazer isso? O Espírito Santo de Deus não é, gente. Não é Deus que impede você de fazer uma oração. Não é Deus que impede você de ir para a igreja. Não é Deus que impede você de obedecer. Não é Deus que impede você de fazer a obra dele. Não é Deus. E você fica assim, Deus está entendendo. Deus não está entendendo. O inimigo está governando a sua vida.
E ele só vem para matar, roubar e destruir. Você não acordar enquanto é tempo, aonde que você vai parar? É que eu estou falando, né? Daqui a pouco a gente vai orar, pronto, Deus não tem mais resposta de oração, e aí? A pessoa se perde. Então ele está falando aqui, ó. Grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, o Senhor da seara que envie obreiros para vós, para a sua seara. Ide, eis que vos mando, como cordeiro no meio dos lobos. E não leveis bolsa nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Sabe o que é isso aqui? Presta bem atenção. Por que ele está falando que é para você não levar bolsa, alforje, sandália, nem saudar ninguém? Porque você, para fazer a obra de Deus, ele te deu uma missão. Você não pode se apegar a coisas aqui da terra. Senão você vai se embaraçar no meio do caminho, você não vai servir a Deus. Daqui a pouco você está distraído com outra coisa. Bens material, mas não sei o que, pronto, esqueceu de Jesus. A ninguém saudeis pelo caminho. Por quê? Porque existe pessoas que Deus coloca no seu caminho que é para te impulsionar. Uma pessoa que tem uma fé maior do que a sua, para você ir para frente. Tem outros que é um pedra de tropeço, só para você atrapalhar. Aí você está lá, aleluia, glória a Deus. Não é. Você está saudando pessoas erradas, você está parando, está perdendo tempo. Você está em uma missão aqui na terra, cuidado com as suas amizades, cuidado com quem você ouve, cuidado com quem o inimigo põe no seu caminho para parar você. Você está ouvindo pessoas que a pessoa nem com Deus não anda. Eu sempre explico aqui, gente, você quer vencer, escuta uma pessoa que tem uma fé acima da sua. Você está entendendo? Você está andando do lado de pessoas que não tem nada a ver com Deus, não vai te dar nada, só está te atrasando a sua vida. Então ele está falando aqui, ó, ninguém saudeis, a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa que entrar, dizei primeiro, paz seja nessa casa. E se ali houver filhos da paz, repousará sobre ele a vossa paz, senão voltará para você. Existem filhos que tem pessoas que não estão sendo mais filhos da paz, estão sendo filhos de guerra. Você está entendendo? A pessoa só vive com contenda e qualquer coisa, está chateada, qualquer coisa está com raiva. Gente, pessoas de Deus não andam desse jeito. Isso não é o Espírito Santo de Deus. Jesus disse assim, aprendei de mim que sou manso e humilde. A pessoa só vive com raiva, só vive chateado com o outro. Isso não é filhos da paz. Os filhos de Deus são filhos da paz, não são filhos de guerra. Entendeu? Aí ele está dizendo aqui, ó. E aí, se houver o filho da paz, repousará sobre ele a paz, senão voltará. E ficarem na mesma casa, comendo e bebendo, do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Mas pastor, o que é isso aqui? Não andeis de casa em casa? Irmão, se Deus chamou você para uma obra, a Bíblia diz o seguinte, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Se Deus chamou você para uma obra, fica onde Deus botou você. Você não para, você quer ficar correndo atrás das coisas, como Deuteronômio diz, que se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão aonde você estiver e vai te alcançar. Mas virei as costas para Deus, não obedeço mais, não faço mais o que Deus manda, e eu quero que a bênção me alcance. Aí não vai alcançar, eu vou atrás dela. Quer dizer, você sai totalmente do fogo de Deus. Não andeis de casa em casa. Você não tem paradeiro, você não escuta, você não fica naquilo que Deus está falando, naquele evangelho que é para mudar a sua vida. Na palavra de Deus.
Não. E vos receberem, comei o que puderem, e curai os enfermos que nela houver, e lhe dizei, é chegado o reino de Deus. Aí ele disse, mas em qualquer cidade em que entrares e não o receberes, saindo por suas ruas, dizei, até o pó da vossa sandália se vos pegou, e sacudindo de vós, sabei tudo isto, que já o reino de Deus é chegado. E digo que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Gente, presta bem atenção. Hoje, essa parte, esse trecho aqui que eu queria que você prestasse atenção. Não é uma coisinha boba, uma coisinha que não tem nada a ver, você desprezar a palavra que Deus fala com você no altar. Isso não é uma coisinha boba. Isso é uma coisa tão séria que Deus falou isso aqui para ele, que vai haver mais tolerância haverá para Sodoma. Olha que Sodoma era uma cidade que era abominável aos olhos de Deus. Deus mandou destruir a fogo. Do que para aquela pessoa, né, aquela cidade ou aquela pessoa que despreza o que Deus está falando. Que você não está desprezando, gente, o homem, a igreja, o pastor, você está desprezando Jesus. Isso é muito sério. E se eu desprezo Jesus, eu não tenho mais nada que Deus possa fazer por mim. Quem é Jesus, pessoal? Ele é a palavra. Se eu venho para a igreja e não aceito mais o que Deus fala comigo, tadinho de mim, eu estou perdida. Não tem mais nada que Deus possa fazer por mim. Eu não aceito Jesus mais. É como se eu falasse, Jesus, aqui em mim o Senhor não entra mais. Acabou, aqui o Senhor não entra mais. Você está barrando Jesus na sua vida, no seu coração. Então ele está falando aqui, ó. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Aí ele diz, ó, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se Tiro e Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, há muito que assentado em saco de pano grosseiro e cinza já teriam se arrependido. Esse Tiro e Sidom pode ser uma pessoa. Você está entendendo? Às vezes Deus já fez tanta coisa na sua vida e você está jogando tudo fora por causa de pessoas, eu sei lá, por causa de quê? Que talvez se aquelas pessoas tivessem ouvido a metade do que você ouviu, não estariam fazendo o que você está fazendo. A pessoa se arrependeria e mudaria de ideia. Você está entendendo? Por isso que eu te falo, a pior coisa é quando a pessoa endurece o coração para Deus. Quero saber, não aceito, irmão. Pior coisa que você está fazendo. E Jesus, ele falou aqui, ó. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para nós. E esse Tiro e Sidom pode ser uma pessoa. Vai haver menos rigor para aquela cidade abominável do que para aquela pessoa que fica insistindo no erro, insistindo no pecado, insistindo naquela insistência de pecar contra Deus. Lembra o que Jesus falou para Saulo? O que Jesus falou para Saulo, pessoal? Saulo, duro é para ti, Saulo, recalcitar contra aguilhões. O que é recalcitar? Teimar contra ferrões de abelha. É quando você insiste, você teima, você não aceita o que Deus fala. E se você não aceitar da boca de um homem de Deus, eu vou para a igreja X, irmão, você não vai aceitar em lugar nenhum. Se você não aceitar o que a Bíblia fala, você não vai aceitar mais nada. Vai ficar rodando por aí, desvia as outras, daqui a pouco está cheirando, está xingando, está prostituindo, porque o diabo toma conta de vez. Você não aceita o que Deus fala. É isso que acontece. Eu já vi acontecer isso com várias pessoas. Quer saber? Porcaria nenhuma, então não quero saber de igreja, não. Bom, bichinho entrou no peixe. Tudo por não aceitar o que Deus fala. Então ele está falando aqui, ó.
no dia do juízo. E tu, Cafarnaum, serás levantada até o céu? Serás levantada até o céu? Até o inferno serás abatida. Quem vos ouve, preste atenção no que Jesus falou. Quem vos ouve a mim, me ouve. Essa palavra foi o que eu preguei hoje de manhã, nas redes sociais e aqui na igreja. Esse versículo aqui, ó. Jesus enviou os discípulos, não é? Pedro, João, eles estão mais aqui? Não? Então, hoje em dia, existem outros tipos de discípulos. Existe eu, existe pastor Mota, existe lá o R.R. Soares. Pode existir outros discípulos muito mais famosos do que a gente, mas o espírito que usa eles é o mesmo espírito que usa a gente. Você está entendendo? Deus levantou. Então, quando você deixa de ouvir o que Deus está falando pelo aquele pregador, você está rejeitando Jesus. Que é Ele que disse, ó, quem ouvir vocês, vão ouvir a mim. Mas olha o perigo disso aqui, ó. E quem vos rejeita, a vós, a mim me rejeita. Isso aqui é uma palavra, quando eu acordei hoje de manhã, Deus estava falando no meu coração. Eu estava orando, eu falei, Deus, por que tem tanta gente sofrendo? Por que o demônio tem usado pessoas, até dentro da igreja, pessoas que você fica assim de boca aberta, você sabe que uma pessoa tão usada por Deus, Deus está sumindo a mente das pessoas. Por quê? E Deus falou isso aqui comigo, Fabiana, por causa disso aqui, ó, porque eles rejeitam a minha palavra. Eles não aceitam o que eu falo. Quando você não se rende a Jesus, o inimigo ele vai tomar conta da sua vida, porque para ele não existe meio termo. Uma casa não fica vazia. A nossa casa espiritual ela não fica vazia. Ou um ou outro vai ocupar. Se eu me rendo a Jesus, Jesus vai ocupar. Mas se eu não me rendo, o mal ele vem e toma conta. Então a gente nunca devemos rejeitar o que Deus fala. Isso é um perigo. Isso não é uma coisinha boba. Isso não é pouca coisa igual as pessoas pensam. Isso é muito sério. Jesus ele pagou um alto preço. Ele veio lá de cima, ele morreu naquela cruz, ele foi crucificado, ele foi cuspido, teve uma lança cravada nele, ele sofreu pra caramba para enviar essa palavra para salvar a gente, para a gente rejeitar o que ele fez, para a gente rejeitar Jesus. Isso é uma coisa muito séria. Nós que somos de Jesus, a gente tem que parar com essa ilusão de que Jesus entende tudo. Eu posso ficar na igreja sendo quem eu sempre fui. Você não pode. Jesus ele falou, convertei-vos, né? Convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venha assim um tempo de refrigério do Senhor. Arrependei-vos dos vossos pecados. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se humilhar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, aí eu ouvirei do céu, sararei a tua terra, perdoarei seus pecados. Jesus nunca falou, pessoal, que a gente podia vir para a igreja do pecado e se conformar nele. Ele nunca está escrito na Bíblia, olha, Deus entende. Tá? Se não der para você obedecer, tudo bem, Deus entende. Aonde que está escrito isso na Bíblia? Está escrito, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então ele está falando aqui, ó. Quem vos ouve, a mim me ouve. E quem vos rejeita? A vós, a mim me rejeita. Então, quando eu rejeito a palavra que está sendo pregada, eu estou rejeitando Jesus. Quando Jesus fala que é para você orar, você não ora. Jesus fala que é para você perdoar, você não perdoa. Jesus fala que você amar seu inimigo, você odeia. Você está rejeitando tudo, você está rejeitando Jesus. Foi ele que disse, através da boca do pregador, mas foi ele que disse.
Quando Jesus diz que é para você levar a sério, ter compromisso sério com Deus, você não tem. Você está entendendo? Jesus fala que é para você se afastar, abandonar o pecado, pornografia, ódio, raiva, orgulho. Você tem que acabar com isso tudo. Isso, nada disso é de Deus. O amor ao dinheiro. Deus está falando, as amizades erradas, maus conversações, e você insiste. Não, Deus entende. Então vai fazer o quê? Aí, irmão, só orando mesmo, você paga o preço para você ver que Deus não entende, porque não adianta falar. A pessoa, ela rejeita o conhecimento de Deus. É a mesma coisa esse negócio de relacionamento, né? Tem gente que acha que é normal você ir ali dormir com alguém. Irmão, você está prostituindo o templo de Deus, onde Deus habita. Você está fazendo péssima coisa. Você está entendendo? Você está fora da palavra. As coisas de Deus não funcionam desse jeito, não. Tudo com Deus é santo. Palavra de você obedecer seu pai, sua mãe, você não está nem aí para a palavra. Você atropelou, passou por cima, não quer nem saber. Você está se rebelando, está fazendo mal para sua mãe, para seu pai? Não? Você está se rebelando contra Deus. Quem vai sofrer é você, não é sua mãe e seu pai. Sua mãe e seu pai não estão em pecado, é você que vai sofrer. Que a Bíblia diz que é culpado para que tudo vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Você está entendendo? Funciona desse jeito. Quantos filhos aí por desobedecendo mãe e pai morreu cheio de tiro e a mãe ficou aí, o pai ficou aí. Quem pagou o preço? Foram eles. Então ele está falando aqui, ó. A mãe sofreu, o pai sofreu, mas está viva. Foi eles que arrumou o problema. O filho foi embora, a filha foi embora. Aí ele está falando aqui, ó. Quem vos ouve a voz, a mim me ouve. E quem vos rejeita, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita quem? Aquele que me enviou. Irmão, eu rejeito a palavra que o pastor está pregando, eu estou rejeitando o Espírito Santo de Deus, eu estou rejeitando Jesus e eu estou rejeitando Deus. E agora, quem vai me ajudar? O que me restou agora no Espírito? Vocês estão entendendo direitinho? Hoje de manhã eu estava orando, Deus falou comigo, o problema do pessoal é isso aqui. Ninguém quer aceitar o que eu falo, o pessoal não aceita, não quer, está cada um vivendo a sua própria cabeça. Ninguém me serve, ninguém ganha uma aula para mim, ninguém me busca mais, ninguém obedece mais, está todo mundo achando que eu entendo. Você está entendendo? Deus está falando uma coisa, está todo mundo achando que eu entendo, ninguém quer obedecer mais. Todo mundo se rebelou. Como que a gente vai ser feliz desse jeito? Se Jesus disse em mim, nada podeis fazer. Só tem uma maneira da gente ser feliz. A gente tem que estar ligado à videira. Jesus, a gente tem que estar ligado à palavra. Se a gente desligar da palavra, já era. Você está entendendo? Você não vai muito longe. Aquele galinho foi cortado, aquilo vai secar. Cada dia que passa na sua vida, você vai vendo que as coisas vão piorando. Não é mais a mesma coisa, começa a acontecer um negócio aqui, outra coisa ali, é negócio que você ora, o troço não sai de jeito nenhum. Mas por que está acontecendo isso? Hein? Será que Jesus não pode salvar mais? Deus ficou fraquinho agora? Pastor, então por quê? Isaías 59.
Isaías 59. O Estevão, quando ele ia pregar, o pessoal tampava os ouvidos para não ouvir ele. Eles diziam que o problema estava no Estevão. Eles tampavam os ouvidos para não ouvir o Estevão pregar. Anjinho de dente. Você vê que ponto que chega um espírito na vida de uma pessoa. Quando o espírito está na vida da pessoa, a palavra, ela incomoda. Ela incomoda, ela não faz bem, a pessoa não quer mudar. A verdade é essa, quando a pessoa não quer mudar, a palavra de Deus incomoda. É uma pedra no sapato. Ela só é boa para quem está disposto a vir para a igreja, sair daqui e começar a viver uma vida séria com Deus. Esses, a palavra é uma bênção, vai mudar tudo. Agora, aqueles que já se acomodaram, não quer mais comunhão com Deus, não quer mais nada sério com Deus, a palavra até incomoda. Isso aí é chato. Acabar logo isso aqui, não. Infelizmente. Aquela palavra que o povo estava pregando ali, eu achei uma palavra forte. Para mim foi uma palavra de repreensão forte. Mas para mim, sabe o que serviu? Eu falei, caraca, eu gostei dessa palavra. Tá vendo? Quando você está com Deus, até a lombada é boa. Te acorda. Você, poxa, vou tomar fé dessa palavra e vou consertar com Deus. Você pega aquilo ali para conserto. Você sai da igreja disposto a mudar. Agora, para quem não quer isso com Deus, vai continuar a mermice, vai levantar, não vai deixando, não tem nem para onde vai parar então. Lá no Isaías 59, acharam aí? Acharam? Achou, João? Ele estava olhando para cá de espantado, você que não tinha achado. Isaías 59, achou? Oi? Não, Isaías 59, versículo 1. Natasha, você podia me arrumar um pouquinho dessa água, por favor? Acharam aí? Ele está falando aqui, ó. Isaías 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Quer ver você, poxa, mas eu não entendo, eu já orei, mas por que isso não muda na minha vida? Por que esse troço não sai? Porque o pecado não sai. Se não sair a raiz do problema, não vai sair aquele mal. Você vai lá no hospital, claro que Jesus já deu saúde a gente. Jesus já deu saúde a todos nós. Muito obrigada, graças a Deus te abençoe. Jesus já não deu saúde a gente. Mas quando a pessoa vai no hospital, eles fazem o seguinte: aí tem uma infecção, a inflamação na pessoa. Aí aquela inflamação está causando uma febre. Aí o médico não vê onde que é a infecção, passa um dipirona e manda a pessoa para casa. Vai funcionar? Vai? Não, ela vai ficar tomando dipirona toda a vida. A febre vai, a febre vai, quando passar o efeito de pirona, a febre volta. Por quê? Há uma infecção que está causando aquela febre. E que se não for tratada a infecção, o dipirona vai apenas minimizar aquela febre, mas não vai acabar com ela de vez. Vocês estão entendendo direitinho? Aí vai lá no médico, lá o médico vai procurar, e achei, está com uma infecção na garganta, na urina, sei lá. Aí vai passar um remédio para tratar aquela infecção. Aí você vai tomando dipironazinho, o antibiótico vai fazendo efeito, daqui a pouco aquela febre some. A infecção foi resolvida, então acabou a febre. É assim ou não é assim que se funciona? A mesma coisa é o pecado. Se você tiver um pecado na sua vida, você vai orar, amarrar o demônio sai por uma porta e entra por uma outra, sai por uma porta e entra por uma outra. Você ora, o diabo sai por uma porta e entra por uma outra. Vai ficar assim. Até você ir na origem do problema. Peraí, por que ele está entrando na minha vida? É uma mentira? É um ódio?
É uma pornografia? É o quê? É o quê? É uma falta de compromisso com Deus? Eu saí do que Deus mandou fazer, eu não estou fazendo o que Deus mandou fazer. Você tem que ver por onde que Ele está entrando. Senão você vai ficar tomando de pironazinha de oração, entendeu? Dando de pironazinha de oração, dando de pironazinha para o diabo, mandando ele sair toda hora, e ele não vai resolver o seu problema. Você tem que descobrir aonde que é um troço e cortar aquilo ali, porque se tiver um pecado na sua vida, você está afastado de Deus. Você está orando, não é que Deus não quer te atender, Ele não pode, você botou uma barreira entre você e Ele. E essa barreira, Deus não pode tirar, diabo não pode tirar, pastor não pode tirar, só você que pode tirar, se chama arrependimento sincero. Você está entendendo? Se chama isso, eu não quero mais, Deus. Pelo amor de Deus, tira isso de mim. Aí sim, aí você vai quebrar aquela barreira do pecado. Mas enquanto você não se arrepender de coração e não tiver decidido abandonar aquele pecado, infelizmente, o troço vai continuar. Pode 200 mil pastores orar por você. Ah, mas eu saio dessa igreja e vou para outra. Irmão, você pode ir para 200 igrejas. É mais ou menos assim, você já passou em 10 hospitais, ninguém descobriu o que é infecção. A infecção vai continuar lá, a febre também. Você está entendendo? Não, eu fui em 10 hospitais, mas nenhum médico curou com infecção, então vai continuar com febre. E o negócio é você se consertar com Deus. Tem coisa que você está esperando Deus fazer alguma coisa e Deus está esperando você se consertar com Ele de verdade. Não é aquela coisa fingida da boca para fora, não. É de verdade mesmo. Chegar perto de Deus, abrir o coração. Deus, eu fiz. Porque eu não estou sendo legal com o Senhor, minha vida não está sendo legal. Muito tempo que eu não tenho obedecido o Senhor direito. Eu preciso da tua ajuda. Você tem que abrir o coração para Deus. Tudo que é de errado, você tem que botar para fora. Pedir o socorro de Deus. Agora, enquanto você não fizer isso, o troço fica ali. Aí ele está dizendo aqui, ó, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido é cravado, para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem o que, pessoal? Gente, o que é divisão? Separação. Separação entre vós e o vosso Deus. Você pensa que isso é uma brincadeira? Não, isso é sério. Isso é sério. Tem gente que pensa, também não é bem assim, não. Como não é bem assim? É assim desde o começo. Desde o começo o pecado separa o homem de Deus. E a mulher também. E os vossos pecados cobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Sabe o que é isso, o nosso pecado? O nosso pecado encobre o nosso rosto. Deus não consegue ver a gente quando a gente está em pecado. Meu Deus, que Deus entende, Deus não está nem te vendo. E você tem que se consertar com Deus. Isso é sério. Agora olha aqui o que ele disse aqui, ó. Porque também as nossas mãos estão contaminadas com sangue, e os nossos dedos de iniquidade, e os nossos lábios falam falsamente, e a nossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém há que compareça ao juízo pela verdade, confie na vaidade e anda falando mentira, consegue, trabalha e produz iniquidade. Vou dar uma paradinha aqui. Por que as mãos estão contaminadas de sangue? Pastor, ele matou alguém? Eu não matei ninguém. Por que a minha mão está contaminada de sangue? Quando Deus te dá um chamado, que você não cumpre o seu chamado, você está com as mãos contaminadas de sangue. Porque você está deixando de pregar, ou sei lá o que se Deus te chamou para fazer, ou evangelizar, você está deixando de cumprir o seu chamado para salvar almas.
Então, cada alma daquela que se perde por causa de você, do seu testemunho errado, ou porque você não fez a obra de Deus, Deus vai requerer da sua mão o sangue dessa pessoa. Porque esse é o seu talento, você está enterrando, você está deixando de ganhar as almas, você está dando péssimo testemunho, pessoas estão caindo por causa de você. E depois como é que você vai falar o que para Deus? Deus vai requerer da sua mão o sangue dessas pessoas. É igual eu tenho um chamado de Deus, aí eu não venho entregar. Aí alguém se perde aí por causa disso, a pessoa vai lá e morre lá no mundo. Minha mão está contaminada de sangue daquela. Eu podia ter pregado para ela. Eu não fiz. Eu não cumpri o meu chamado, eu fiz tudo errado para Deus. E outra coisa, eu não estou servindo, eu tenho muito carinho, muito respeito do meu pastor, mas eu não estou servindo a homem. Eu venho pregar aqui porque eu tenho um chamado de Deus. E se eu não cumprir o meu chamado, eu vou ter que responder isso a Jesus. Naquele dia, com aqueles olhos com chama de fogo, ele vai requerer de mim por que eu virei a resposta porque ele me deu para fazer. Você está entendendo? Que nós não servimos a homens, nós servimos a Deus. Foi Jesus que escolheu a gente. Porque eu não vou, não faço por causa do pastor, por causa da pastora. Você vai ter que responder a Deus por causa disso. Não dá nada a ver com pastor e pastora, não. Você está servindo a Jesus. Porque a pastora não entende, o pastor não entende, irmão. Eles podem até entender, mas será que Jesus vai entender? Tá bom, posso não vir aqui explicar para o pastor. Pastor, é isso, ele pode até entender, mas será que Jesus vai entender o que eu estou fazendo? Eu atendi uma irmã aqui, que vocês não estavam aí não, acho que quem estava aqui é a Zuleide, uma menina novinha, tadinha, toda mas você vê que a mente da menina estava toda descontrolada, ela estava muito longe de Deus. Mas sabe por que ela estava longe de Deus? Tudo porque lá, enquanto eu servia na igreja, estava todo mundo satisfeito comigo. Aí eu mudei um pouquinho para longe, não pude mais fazer a obra de Deus. O pastor ficou chateado, porque eu não estava mais fazendo a obra. Eu fiquei olhando para a cara dela, tadinha dessa menina. Aí eu nem fui mais para a igreja, estou um tempo sem ir para a igreja. Eu fiquei com dó dela. Ela cheia de problema ali. Pastor, ora por mim, estou com a minha vida de cabeça para ela. Por que eu fiquei com dó dela? Ela não estava servindo, pastor. Quando nós temos um chamado, nós não estamos servindo a pastor, nós estamos servindo a Jesus, gente. Eu não tenho nada que ficar olhando para o homem, para a mulher, eu tenho que olhar para Jesus. É complicado isso, hein? Deus vai querer saber no dia do juízo, mas quem te chamou foi eu, quem mandou você ir foi eu, quem enviou foi eu. Por que você abandonou que eu te dei para fazer? É por causa do Zezinho de Toninho. Tu acha que Jesus vai aceitar essa desculpa? Igual ele aceitou do Adão e da Eva. Não, mas foi a serpente que me enganou. Então tá bom, se tu acha que ele vai aceitar, então caminhada. Você está entendendo? Eu prefiro obedecer a Deus. Eu prefiro obedecer a Deus. Eu não vou arriscar, onde eu já cheguei, até aqui eu jogar tudo fora, eu não posso fazer isso. Não posso. E nós temos esse chamado. Jesus chamou a gente para a gente fazer a obra de Deus, para te ganhar alma para Jesus. Ele só sabe cobrar. Jesus, cadê minha saúde? Jesus, cadê minha bênção? Jesus, cadê mais não sei o quê? Jesus, cadê aquilo que o Senhor prometeu? Aí ele está falando, cadê minhas almas? Quantas pessoas você evangelizou? O que você está fazendo para mim? Você está me servindo mesmo? Ou está servindo a si mesmo? Ou está servindo os outros? E aí? Você está entendendo? Ele vai querer saber o que você está fazendo. Eu te chamei para você me servir, você está servindo TikTok, o celular, Marco Pedrinho, Zequinha, você está servindo de dentro. Ora na internet, faz uma oração, tem temor de Deus, faz a obra de Deus, você está fazendo o quê?
Você está entendendo? Ah, mas eu já evangelizo também pela internet. Irmão, já tem muita gente evangelizando pela internet. É a alma virtual. Só pela internet é virtual. Então, eu não vou nem ir para a igreja, vou fazer culto online em casa. Você lá na tua casa, lá tu liga, pronto, a pastora Fabiana entrou ao vivo. Vamos na igreja para quê? Tudo é virtual. Ah, eu quero uma oração. Bota a cabeça aí que também vai ser virtual. Põe a mão sobre os enfermos da live. Irmão, não é assim não, gente. A gente tem que acordar para a vida. Daqui a pouco Jesus vem aí. O que a gente fez para ele? A gente está deixando o diabo parar, gente. Está deixando o diabo calar você. Você diz que não está obedecendo a ele. Ah, mas eu parei porque o diabo não sei o que. Eu parei porque não sei o que, não sei o que. Então você está obedecendo a ele. Se você estivesse obedecendo a Jesus, você estava avançando, não parando por causa do diabo. É meio complicado isso. Será que no dia do juízo eu vou poder falar? Às vezes eu parei de pregar porque o diabo, olha, vou te falar, ele ficava me perturbando. Usava jandite, e eu usava lá o jandite, e eu também já não estava avançando mais do diabo. Então eu parei por causa dele. Bom, então acho que Deus vai aceitar isso. É meio complicado. Então, está vendo como o problema não é o diabo, não é Deus, não é as pessoas. Qual é o problema? Tudo bem, sei que é difícil de aceitar, mas qual é o problema? Somos nós mesmos. A insistência com ele. Só que a gente aprendeu aqui que o pecado, ele separa a gente de Deus. Vai ter uma hora que você vai orar, você vai orar, você vai orar, e não vai ter uma resposta. Aí sabe o que acontece? É a hora que bate o desespero. Mas Deus avisou, gente. Deus avisou. Deus não faz nada sem antes avisar. Deus está falando. Mas se a gente vai se consertar ou não, eu não sei. Eu só sei o seguinte: se Jesus vier essa noite, como é que você está com Deus? Como é que está o teu ministério? O que você está fazendo para Deus? Como é que está a tua vida com Deus? Como é que está a tua comunhão com Deus? Se ele chegar daqui a pouco, como é que vai ser? Como é que você está? Você está preparado? Você está fazendo tudo direitinho? Você está na posição certa? Você tem que parar para pensar nisso. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Pode pegar no cálice da saúde que eu vou aqui rapidinho. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença, agradecer o Senhor por esse recado que o Senhor nos enviou. Porque o Senhor, conhecedor de tudo, gente, não consegue, Pai, continuar no seu caminho e se perde. Por isso, todos aqueles que estavam seguindo o caminho errado, andando errado com o Senhor, que o seu Espírito Santo, que saia do casamento,
da prosperidade, da família, dos filhos, paralisando